Hoje nós vamos falar aqui sobre o tema Mensagem dos Aliens para a Humanidade. Uma mensagem muito importante, uma mensagem urgente para a humanidade que o Levi Carneiro está nos trazendo nesta noite. Você sempre se interessou por ufologia, pelo fenômeno ufológico? Como é que foi? Conta para a gente o início dessa sua ligação com estas mensagens dos extraterrestres e de onde vem, como você teve acesso. Por favor, eu gostaria que você derramasse no tapete. Eu tenho 41 anos, eu não tinha interesse nessa área, eu tinha, na verdade, medo até de pesquisar sobre isso. Eu achava que se eu fosse atrás desses assuntos, eles iriam me caçar ou fazer alguma coisa do tipo. Então eu acho que, na verdade, eu já acreditava neles, eu só não tinha coragem para pesquisar sobre o assunto. Então, em 2013, eu comecei a ter curiosidade sobre esse assunto, né? Aí comecei a pesquisar alguns materiais, li alguns livros, e o material que mais me chamou a atenção, que mais assim fechou o assunto por completo, né, que fechou todas as pontas, digamos assim, para mim foi a mensagem que se chama Aliados da Humanidade. É uma mensagem que foi recebida por um americano, o nome dele se chama Marshall Vian Summers, e ele recebeu alguns contatos de um grupo de fora da Terra com mensagens reveladoras sobre o que está acontecendo na Terra, né, nesse assunto. O que essas várias raças que estão aqui na Terra estão fazendo de fato aqui. Eu queria que você nos contasse o início de tudo. Como que você teve interesse pelo fenômeno ufológico? Você tinha religião? Você era religioso? Como que você se interessou por isso? Você acreditava que haveria possibilidade de vida fora da Terra? Você acreditava nisso? Você tinha algum interesse? Ou isso aconteceu de um modo que você nem esperava e tal? Como que foi essa ligação sua com o fenômeno ufológico? E se você tinha religião ou não, se ainda tem, por favor? Eu não tinha uma opinião formada sobre o assunto. A única teoria que eu tinha na minha cabeça era que esses seres, se eles existissem, eles seriam espíritos, né, ou demônios, né? Esse era o meu entendimento. Essa única coisa dentro da minha visão de mundo que poderia explicar esse fenômeno, né? Então essa era meu entendimento por boa parte da vida, né? Até recentemente. Você era católico, evangélico, espírita? Evangélico, Então a vida toda fui evangélico, aí mais recentemente mudei minha visão em algumas coisas, mas durante essa maior parte da vida eu tive esse entendimento que, ok, se isso daí existe, provavelmente são espíritos, né? Não são então, seres físicos. Até então, recentemente, não tão recente assim, quanto tempo já que você passou a ter esse entendimento já expandido? Porque quando você era evangélico, você acreditava então que eram extraterrestres, se existisse, eram demônios. Eu não acreditava que seriam seres físicos que estavam aqui de fato, digamos assim, carne e osso, entre aspas, que conseguem pegar coisas e tocar nas pessoas. Para mim era uma coisa que aparecia alguma luz, algum efeito no céu, e as pessoas achavam erroneamente que era alguma coisa do espaço, mas na verdade era só um engano. Essa era a minha visão, né, na época. E a partir de 2013 foi quando, ou seja, 6 anos agora, eu comecei a mudar, de acordo com a minha leitura do material do Marshall, né, dos Aliados da Humanidade. Aí essa visão começou a mudar, a expandir. Mas, então, voltando a quando tudo isso começou, desde criança era um assunto que eu lembro que quando eu era criança eu tinha um interesse pequeno sobre isso. Eu queria comprar revistas sobre isso, mas meu pai não gostava do assunto, ele era evangélico também. E aí a minha vida passou e nunca entrei nesse assunto de fato. Só tinha esse pensamento lá no fundo da mente lá, se eles existirem, provavelmente são demônios, né? E aí até pouco tempo atrás que foi quando eu comecei a pesquisar mesmo sobre esse assunto
e ver que vai muito além do que isso, né? Essa visão de que eles são seres espirituais é uma visão bem limitada, não é de acordo com as evidências que a gente vê por vários pesquisadores, não só a mensagem dos aliados, mas vários pesquisadores, você consegue entender que isso é um fato, é um fenômeno com seres de fato físicos, estão vindo realmente de fora, são outras formas de vida que existem por aí. Então, em 2013, você teve acesso a esse tipo de realidade, de informação. O leque se abriu para você, o paradigma se quebrou. Opa, então calma aí. Existem seres que vivem além da Terra, os extraterrestres, os alienígenas. E em 2013, você já teve acesso a essas informações que você tem hoje neste nível? Ou foi, como é que foi? Foi exponencial, foi subindo, foi crescendo, foi expandindo? A mensagem em si, ela está toda disponível no site, né, dos Aliados da Humanidade. O site é aliadosdahumanidade.org e o segundo site é novamensagem.org. Esses materiais são todos gratuitos no site. Então a mensagem já estava lá, já existia. Né? Mas agora, desde quando, na minha primeira leitura, né, dos meus primeiros meses lendo lendo esses diversos livros, no começo você muda muito, porque a gente tem eu, pelo menos, né, tinha uma visão muito simplista, achava que a vida era só aqui na Terra, que qualquer outra coisa provavelmente fossem só espíritos e o resto do universo é como se fosse um pano de fundo, né, não tivesse nada acontecendo lá fora. E aí, à medida que eu fui lendo esse material, né, que não, só para repetir, esse material não é meu, não sou a pessoa que recebeu, mas desde quando eu achei esse material, eu comecei a me aprofundar, eu me senti na obrigação de divulgar essa mensagem, porque ela realmente é uma mensagem que vai a fundo. Então, desde então, eu me tornei tradutor dessa mensagem para que mais pessoas conheçam essa mensagem em português, e tem outros tradutores em outros idiomas também. E assim como no português, tem mais de 20 idiomas sendo traduzidos, sendo feitas traduções dessas mensagens. Ô Levi, só uma dúvida aqui que eu tenho, e provavelmente quem está nos assistindo. Em 2013, que você disse que teve contato com esse tipo de informação, eu quero saber se você teve contato primeiro com uma informação diferente para depois conhecer o site, ou você já teve de cara em 2013 acesso a esse site, a esta informação que você tem hoje. Eu cheguei a ler alguns outros materiais, mas poucos. Alguns materiais que eu não fiquei muitos meses pesquisando outros materiais, porque na realidade, para mim, eles não faziam sentido, eles não batiam. Pessoalmente, lá dentro de mim, eu não sentia que aquilo ali tinha alguma, não sei a palavra certa, mas não tinha algo sólido ali. Existem vários sites, vários livros, e eu fiquei pesquisando durante um tempo, mas dentro do mesmo ano que eu comecei a pesquisar, que foi 2013, eu acredito que foi alguma força maior me levou a achar esse site dos aliados, e aí começou a bater. Eu não caí nesse material logo de cara, mas como eu olhei outros materiais antes, e quando eu cheguei nele, eu tinha alguma coisa para poder contrastar, fazer esse contraste. E aí, para mim, completou totalmente o que eu vi que estava faltando em outros materiais, né? Uma visão holística, uma visão que fala da vida aqui, mas da vida lá fora também. Uma coisa que não é fantasiosa, né? Entendi. Quando a informação chegou para você em 2013, ela veio a conta-gotas, veio fragmentada, não chegava a vibrar para você, não era completa, havia algumas lacunas, havia coisas que não encaixavam e tal. Você não ficou convencido, mas serviu para despertar em ti a curiosidade de pesquisar o assunto. E quando você chega, então, a estas informações do Marshall, aí é o divisor de águas para você. Você tem a compreensão total de como funciona, então, essa conexão dos humanos com o restante dos seres que habitam as redondezas da nossa galáxia e no universo e tudo mais. Eu quero que você me diga o seguinte, você me disse aqui, você fala inglês fluentemente, você fala outras línguas também, só o inglês mesmo? Não só o inglês, Olha, o Levi Carneiro, ele fala inglês, ele é o tradutor do Marshall, dos trabalhos do Marshall aqui no Brasil, e eu queria que você falasse
quem é o Marshall e qual o tipo de contato que ele tem com estes seres, quem são estes seres, qual é a conexão entre o Marshall, que é a pessoa que tem o contato físico com estes seres, a conexão sua com o Marshall e com os seres, por favor. Tá. Derrama no tapete. Quem é o Marshall? Qual é a conexão que ele tem com estes seres? Eu vou falar então sobre o Marshall e sobre essas fontes de onde ele recebe essas mensagens. São, na verdade, duas fontes. Então, vou falar um pouco sobre o Marshall. Ele é um americano, ele nasceu na Califórnia. Ele tem, bom, se eu não me engano, ele nasceu em 49, 70 anos ele fez agora. Ele foi uma pessoa que, durante a vida dele, ele sempre teve uma certa conexão com a vida no universo. Ele não entra em detalhes para falar sobre a experiência dele, mas ele fala que o fenômeno ufológico sempre esteve presente na vida dele. Ele não entendia isso, não era uma coisa que ele buscava, mas uma coisa que sempre existiu na vida dele, né? A partir de um certo momento, ele se tornou um professor para os cegos. Ele sempre sentiu que ele não deveria seguir uma profissão. Ele teve alguns convites para trabalhar na música, para trabalhar com outras coisas, mas ele, nos momentos-chave de tomar certas decisões, ele sentia que não era aquilo que ele devia fazer na vida. E ele continuou seguindo sempre uma intuição mais forte dentro dele. E isso levou ele para uma vida que foi bem diferente do que todo mundo ao redor dele estava tendo, né? Porque amigos, família, todos estavam seguindo mais ou menos aquele formato básico da vida, de estudar, se formar, né, em alguma faculdade, trabalhar, formar uma família e comprar uma casa. Então ele não estava seguindo muito esse molde de vida. E aí, em um certo momento, como eu falei, ele se tornou um professor dos cegos. Então, de crianças ou adolescentes cegos, ele ensinava essas pessoas a se tornar independente no dia a dia. Então, nessa comunicação dele com as pessoas cegas, ele reparou que eles precisavam muito mais do que o livro que ele havia aprendido a ser professor de cegos. Ele reparou que ele tinha que tratar com as pessoas, entender o que elas estavam querendo comunicar, apesar de elas poderem falar, mas ele entendeu que ele precisava de uma intuição. Então ele começou, para poder ser um bom professor para os cegos, ele começou a desenvolver a intuição dele. Então essa comunicação com uma intuição maior dentro dele começou a ser desenvolvida desde cedo na vida dele. Então chegou um certo momento na vida dele que essa intuição dele falou para ele que ele deveria deixar aquele trabalho que ele estava fazendo, e ele deveria seguir para a próxima missão dele. E aí, depois de alguns anos, ele começou a receber a primeira dessas mensagens que ele começou a receber já por volta de 1983, e até hoje ele ainda recebe. Então já são mais de 30 e alguns anos aí, quase 40 anos. Então, vamos falar então sobre as duas fontes, né? Eu falei que ele tem duas fontes de onde ele recebe essas mensagens. Sim. Tá. A primeira fonte que ele começou a receber já desde o começo se chama Assembleia Angélica. Foi uma voz que falava através da voz dele, ele sentia... aconteceu uma preparação misteriosa para ele poder receber um contato em que uma voz misteriosa falava através da voz dele, e ele colocava gravadores de fita para gravar aquela mensagem, e depois ele fazia a transcrição no papel, ou no começo acho que era papel, não tinha nem computador ainda. Então essas mensagens que vinham para ele não se revelavam, para essa fonte, essa espírito, digamos assim, não revelava para ele quem eles eram de fato, mas ele continuou recebendo essas mensagens porque ele, pelo conteúdo em si dessas mensagens, ele viu que era uma coisa muito importante para a raça humana, porque essa mensagem falava de propósito na vida, falava de intuição, falava de as mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo, falava de a gente ter sabedoria para a gente se preparar para o contato extraterrestre, não esperar coisas dos visitantes, não achar que eles vão salvar a gente, porque eles não vão. Então, certos temas começaram a surgir nessas mensagens que ele foi recebendo, e aí, depois de alguns anos, essa fonte, essa voz que falava através da voz dele, se revelou, falando que eles, na verdade, são um grupo de anjos que se chamam
Assembleia Angélica. E esse grupo continua mandando mensagens para ele, continua mandando até hoje, e já são por volta de 800 vezes que ele teve uma mensagem recebida, ou seja, ele, num dia que ele tem um encontro, uma mensagem dessa que ele recebe, ele passa entre meia hora a uma hora num estado assim de revelação, o ambiente todo ao redor dele recebe uma presença, uma coisa poderosa. Ele falou que não foi parte da preparação dele, foi para que ele pudesse conseguir receber essa presença, uma presença que enche a sala. Era uma coisa que ele, momentos antes e horas depois de acontecer essa comunicação, ele fica totalmente envolto nessa presença. É uma presença como se ele estivesse quase que fora dessa realidade física, e depois, lentamente, ele vai voltando, e aí vai voltando a consciência, digamos assim, para a vida normal, a vida física. Então, esses encontros já aconteceram mais de 800 vezes. Cada vez que isso aconteceu, é um texto, né, um áudio que foi gravado e que vira um texto, e esses textos são agrupados em livros, né, de acordo com o assunto. São já mais de 20 livros no site do Marshall, e tem todos eles gratuitos, dá para ler no site em inglês, chama novamensagem.org. Lá dá para acessar o site em qualquer idioma. Bom, então essa foi a primeira fonte que começou desde o começo a receber, a mandar mensagens para ele, que até hoje já mandou mais de 800 vezes, literalmente. No meio dessa história, dessa jornada toda que começou em 83 e ainda vai até hoje, não acabou ainda, num certo momento, por volta de 89, 90, 88, ele começou a receber a presença angélica, né, essa Assembleia Angélica falou para ele que ele teria que receber uma mensagem de um grupo extraterrestre, ou seja, agora ele receberia uma mensagem de um grupo de seres físicos, não mais só da presença angélica, que são anjos, né? Então ele teria que receber uma missão especial, uma mensagem desse grupo de seres físicos, né? Então, por volta de 88 a 90, não lembro exatamente o ano, ele recebeu o contato telepático, né? Ele nunca teve nenhuma visitação física, eles nunca... esse grupo que comunicou para ele chama Aliados da Humanidade. Eu vou explicar quem eles são, mas é um grupo de seres físicos que se comunicou com ele de forma telepática. Eles nunca vieram à Terra, porque eles consideram isso sendo uma coisa antiética, você chegar no mundo de alguém sem ter conhecimento, sem a população ter conhecimento sobre isso. Então eles nunca vieram à Terra. Então eles mandaram essa comunicação para o Marshall. No começo ele estava resistente a isso, ele não queria entrar dentro desse assunto de contato extraterrestre. É uma coisa que ele não tinha, apesar de ele ter experiência, de ter alguma certa vivência disso, ele não queria entrar muito nesse assunto, porque existiam muitos charlatões, muitas invenções, muitas pessoas falando que recebiam mensagens e coisas do tipo. Então ele não queria se tornar mais uma dessas pessoas. Então ele não quis receber. E aí, depois de um tempo, a Assembleia Angélica continuou falando para ele que ele precisava receber essa mensagem, que era uma mensagem importante. E aí ele aceitou essa mensagem, e esse grupo, que chama os Aliados, de tempos em tempos eles mandam uma mensagem para ele, e essas mensagens se tornam, são na verdade relatórios, né, como se fosse um capítulo de um livro com um assunto específico. Hoje já temos 3 livros dos Aliados da Humanidade. Aliados livro 1, livro 2, livro 3. Cada livro tem 6 ou 8 relatórios, cada relatório fala de um assunto específico, e a gente pode entrar no detalhe disso aí, mas é interessante saber que tem duas fontes, a fonte da Assembleia Angélica, que mandou a maioria do que ele recebeu até hoje, que é o que ele chama de a nova mensagem, e fala de assuntos de contato extraterrestre, de mudanças climáticas, propósito na vida, relacionamentos, intuição, como tomar as decisões certas na vida. Então, a maioria do que ele recebeu vem da Assembleia Angélica, e parte do que ele recebeu vem desse grupo dos Aliados. E por que ele recebeu desse grupo uma mensagem? Por que os anjos não poderiam mandar para ele essa mensagem? Porque os Aliados, eles passaram nos mundos deles, eles representam alguns mundos próximos da Terra, eles passaram pela mesma coisa que a gente está passando hoje na Terra. Tem uma visitação
extraterrestre na Terra, raças de fora estão aqui, estão com intenções que não são para o nosso benefício, e os aliados, eles passaram por isso também. Eles também, séculos e milênios atrás, eles passaram por essa experiência de achar que eles eram a única raça no universo, e algumas raças começaram a aparecer, e eles acharam que isso seria uma coisa... todo mundo seria amigável, todo mundo viria para ajudar, para trocar experiências, trocar tecnologia, e na verdade eles viram ao longo do tempo que não era bem assim. Então, porque eles precisaram aprender isso lá atrás e adquirir essa experiência, essa sabedoria sobre essa transição que acontece em todos os mundos, eles se sentem no dever de passar essa mesma informação para outras raças que estão na mesma fase que a gente está. E qual que é essa fase? É a fase que a gente percebe que a gente é uma comunidade global, a gente já tem a nossa raça, a raça humana cobre o mundo inteiro, a gente tem uma comunicação internacional, que é a internet, a gente tem, basicamente, a gente não é mais um grupo de tribos, a gente agora é uma raça, apesar de que ainda existem muitas guerras, muitas divisões de religiões, em termos de conflitos religiosos, mas para quem vem de fora, a gente já é uma raça, a gente é uma coisa só. Então, eles vieram com esse intuito de nos dar essa sabedoria para que a gente possa não ter que perder nossa liberdade para essas raças que estão aqui de fato no mundo, interferindo nos assuntos humanos. Então, eles vieram próximos da Terra para nos falar como é que é a vida lá fora, o que acontece nesse momento previsível da evolução de um mundo, que exploradores de fora vêm para tentar enganar essas raças nativas que somos nós, e tentar fazer com que eles aceitem serem dominados por raças de fora, de forma bem sutil, muito sutil ao longo de décadas. Então eles vieram para nos dar esse alerta e explicar como é que de fato a vida é no universo. Você nos disse que tem seres que estão à espreita, estão em derredor como aquele texto bíblico, estão rugindo como leão ao derredor, querendo não a nossa felicidade, estão de olho para atrapalhar. Digamos assim que as intenções não são muito amistosas. Você comentou sobre isso. Eu queria que você desse mais detalhes nesse sentido. E, em seguida, eu vou perguntar para você sobre a mensagem mais importante dos extraterrestres para os humanos, para o planeta Terra, que é o tema desta live. Mas, primeiro, eu quero mais detalhes desses seres que estão à espreita em derredor, aqui no planeta, por aí, na Lua, no Sistema Solar. Como é que é, por favor? E como que eles agem? Como é o funcionamento dessa atuação destes seres, por favor? Tá bom. Os aliados, eles falam que, bom, eles vieram próximos da Terra para dar essa informação para a gente, e antes de eles darem essa informação, eles ficaram observando a Terra de longe. Eles, como eu falei, eles consideram que você entrar em algum mundo sem conhecimento daquela raça nativa é uma coisa antiética. Eles operam nesse nível de ética, né? É um nível diferente do que as raças que estão no mundo aqui estão operando. Elas estão aqui vindo e fazendo basicamente o que elas querem. Como todo mundo sabe, é verdade, sim, os aliados confirmam que existem as abduções, existem as outras raças que vêm para pegar animais, ou amostras de animais, plantas. Então existe uma verdadeira intervenção. O que é essa intervenção? Os aliados, eles chamam todas as raças que estão aqui na Terra, seja que estão hoje, ou que estão amanhã, ou que estiveram ontem, não importa quais as raças especificamente, todas as raças que estão na Terra atualmente, elas fazem parte de uma intervenção. Esse é o nome genérico que os aliados dão para o que está acontecendo. Por que se chama intervenção? Não é uma intervenção boa, aquela que a gente conhece, às vezes a pessoa está, por exemplo, nas drogas, vai lá, a família faz uma intervenção para tentar convencer essa pessoa a deixar as drogas, ou procurar ajuda. Não é esse tipo de intervenção. É mais um tipo de interferência nos assuntos humanos. Então, essas raças de fora que vieram para cá, né, algumas, não são muitas, elas
estão vendo que a gente está destruindo o nosso mundo. E os recursos que a gente tem aqui no mundo, eles são raros no universo, eles estão relativamente raros. Existem outros planetas que são ricos como a Terra, mas eles são relativamente raros. O que acontece? A tendência das raças no universo é esgotar os recursos do seu planeta, e esse é o caminho mais fácil. Elas esgotam seus recursos, e aí eles têm que sair pelo universo para buscar outros planetas que ainda têm esses recursos. Então, esse é o caminho que a gente está seguindo. A gente está seguindo o caminho mais fácil, e que é o que vai trazer o pior resultado para a gente, porque se a gente seguir esse caminho mais fácil, a gente vai ter que, em algum momento, a gente vai ter que aceitar, ter que ir fora do universo, fora do nosso planeta, para buscar algumas coisas para a gente sobreviver, ou a gente vai ter que depender de raças de fora. E no momento que você depende de alguém de fora para te dar as coisas que você precisa para viver, essa raça ou essas raças de fora, eles começam a mandar no mundo. Eles não vão ser o seu amigo que vai te dar alguma coisa que precisa, eles vão querer coisas em troca. Então, ao longo do tempo, isso acaba transferindo o controle do mundo para raças de fora. Então começa a gente entrar numa situação em que a humanidade, os líderes humanos, né, os nossos governos no mundo, eles não vão mais decidir tanto o rumo do mundo, porque essas raças de fora que teriam as coisas que a gente precisa, eles vão começar a decidir as regras do jogo, digamos assim, né? Então, o que os aliados falam sobre a intervenção, sobre essas várias raças que estão aqui na Terra, né? Que elas não são o mal encarnado, elas são raças, eles não estão aqui com intenção nem de ajudar e nem de causar o mal propriamente dito para a gente. Eles são simplesmente raças que estão aqui resolvendo o problema deles. Então, se a raça humana um dia tiver que ir pelo universo buscar recursos para a gente viver, provavelmente, pelo menos no nível atual de desenvolvimento espiritual que a gente tem, né, a gente provavelmente ia para um outro mundo e ia explorar aquele mundo também. A gente não ia se preocupar com a raça nativa daquele mundo, a gente ia pegar os recursos para a gente. É claro que isso é incorreto. Então, essas raças que estão fazendo aqui, elas estão operando nesse nível. Elas estão aqui resolvendo problemas delas. Elas não estão aqui especificamente para causar males para a gente, ou eles não são, digamos assim, o mal encarnado. Então, é bom entender isso, porque isso requer um pouco de sofisticação, digamos assim, no entendimento deles. Porque se a gente achar que eles são o mal encarnado, nossa visão vai ser muito simplista. E, na verdade, a gente tem que entender que eles também estão sendo enganados. Então, essas raças que estão vindo aqui, eles estão vendo que a gente está destruindo o mundo, então eles acham que a gente é como se fosse um câncer, a gente é um caos. Na visão deles, o mundo que tem essa liberdade toda que a gente tem, isso não pode acontecer. Então, como eles não têm essa liberdade de individual, eles nascem em raças específicas para trabalhos específicos, eles nunca tiveram a experiência de ter uma vida, de ter uma mente livre, de poder pensar o que ele quer, de poder fazer o que quer, de poder ter uma religião e outras liberdades que a gente conhece aqui. Eles não têm essa concepção. Então, eles olham para cá, eles falam assim, não, isso aqui está muito errado, a gente vai chegar, a gente vai impor a nossa ordem aqui. Só que essa ordem é um controle totalmente opressivo, para que não exista mais a liberdade individual no mundo, para que a gente se torne basicamente formiguinhas e trabalhadores e com senhores de fora mandando em nós. Então, essa é a divisão que acontece no universo na visão dos aliados. Não existem federados ou não federados. Isso daí é uma balela, é uma invenção. Os aliados, eles falam que existem são as raças livres, as raças que mantiveram os recursos do seu mundo, souberam cuidar do seu planeta e viver independente, não depender de nenhuma raça de fora, e com isso eles mantêm a sua liberdade. Essas raças são poucas, e a grande maioria são as raças que não são livres, elas gastaram o que elas tiveram nos seus mundos e começaram a entrar nessas complicações aí de depender de raças de fora e começar a ser praticamente controlados por raças de fora. Entendi. Pelo que você explicou, vamos lá, vamos ver se ficou claro. Existem várias raças, dentre elas os aliados, que você acabou de explicar agora, que têm uma boa intenção
relacionada ao planeta, principalmente, e tem também as raças que estão aqui apenas como exploradores, que elas veem os humanos de uma maneira indignada, como um próprio vírus que está jogando fora a oportunidade de um planeta maravilhoso como esse, com recursos fantásticos, e, no entanto, ao ver o planeta sendo destruído por essa elite, principalmente, que a maioria das pessoas em si estão inconscientes praticamente, como robôs biológicos caminhando pelas ruas. Mas os seres, essas raças exploradoras, ao verem esse tipo de situação, elas ficam indignadas. Não é que elas são mal encarnadas, como você disse, mas elas não gostam disso, e com razão, ficam entristecidas e, ao mesmo tempo, ignoram, porque o interesse deles não é ajudar os humanos, mas explorar o planeta, resolver o problema deles e, quem sabe, até dominar o planeta e fixar aqui a sua morada, talvez. É isso mesmo? Aí tem os aliados que estão bem intencionados no sentido de nos ajudar a expandir e ter o nosso lugar no universo, conforme eles também já tiveram e passaram pelas mesmas situações. É isso, ô Levi? A intervenção, o interesse deles é os aliados, eles falam assim, né? Como é que a gente pode diferenciar das raças extraterrestres no mundo quais são as benéficas ou não, né? Eles falam que a gente não tem esse fardo, a gente não precisa descobrir quem é benéfico ou não. Eles falam que todas as raças que estão no mundo estão aqui para resolver seus próprios problemas, para os seus próprios propósitos. Então a gente não precisa ter que descobrir qual é o nome dessa raça, qual é a aparência dessa raça, qual o formato dessa nave, de qual planeta que essa raça vem, qual o nome dessa raça. Essas coisas todas não importam, porque todas as que estão aqui de forma ilegal. Elas sabem que isso são parte de um comportamento ilegal no universo, e o universo não tem, assim, nenhum controle, não existe um governo que controle o mundo, quer dizer, o universo, como outras pessoas falam que existe uma federação e que eles não deixam certas coisas acontecer. Isso daí não existe. O que existe são só as raças que são livres ou as que não são. As que não são, elas saem por aí tentando aumentar os seus domínios, tentando abocanhar mundos para dentro dos seus domínios, porque elas precisam de recursos. E, como eu falei, a gente está acabando com os recursos do nosso planeta. Então, para eles é interessante que a gente continue, para a intervenção, é interessante que a gente continue nesse caminho de esgotamento dos recursos do mundo, porque se a gente chegar num ponto que ficar tão crítico que a gente não consiga sobreviver, aí algumas dessas raças que estão aqui, fazem parte da intervenção, elas vão se apresentar publicamente, vão falar, ó, a gente está aqui, a gente veio do espaço, a gente veio para ajudar, e a gente tem o que vocês precisam. Só que isso não vai ser nada bom, se a gente chegar nesse ponto, e mesmo se a gente chegar nesse ponto, a gente não pode aceitar, porque a gente vai estar basicamente entregando a chave da nossa casa para estranhos. Então existe um código de ética e princípios com estes seres no universo sobre nós. Então, isso é predominante, mas nem com todos. Mas não, sim... existem poucas raças que seguem uma ética que a gente considera, que a gente entende como ética aqui na Terra. Por exemplo, os aliados, eles fazem parte eles são representantes de algumas raças, poucas raças, e eles falam que eles são poucas as raças que chegaram nesse patamar de manterem a sua liberdade, não esgotar os recursos do planeta e não deixar ninguém de fora meter o bedelho dentro desses mundos. Então são poucos os mundos que conseguem manter. Esse é o caminho mais difícil, mas esse é o caminho que a gente vai ter que seguir, se a gente quiser ter um futuro bom para a gente. Então, qual uma das coisas que os aliados falam que é bem interessante? Eles falam que a liberdade no universo é rara. Então, essa frase em si é uma coisa que choca, né? Para mim chocou também na primeira vez que eu li isso. A liberdade no universo é uma coisa rara. A gente imagina que aqui na Terra a gente tem uma relativa liberdade, a gente pode, né, pensar, a gente pode pensar o que a gente quiser, não tem ninguém controlando os nossos pensamentos, a gente pode ter profissões que a gente quiser
do que a gente consiga estudar, você tem o direito de ir e vir, então todas essas liberdades que a gente chama de liberdades individuais aqui no mundo, a gente toma como uma coisa certa, a gente não imagina que isso daí, que a gente acha, pelo menos eu imaginava que no universo se existisse vida, seria assim também, mas na verdade isso é raro no universo. Então, ô Levi, qual é, derrama no tapete, a mensagem urgente dos aliados, dos extraterrestres aliados, para nós, humanos, para a Terra? Por favor, derrama no tapete. Tudo. Ok. Então, a mensagem, a gente pode abordar essa mensagem dos aliados de vários ângulos, né? Mas para eu resumir isso em algumas poucas frases, eu posso dizer que ninguém de fora vai vir salvar o mundo. Essa é uma das frases que os aliados falam e que, para mim, ressoa muito como sendo verdadeira. Ninguém de fora vai vir aqui salvar o mundo, e as raças que estão falando isso, que estão aqui para salvar o mundo, elas na verdade querem o mundo para elas. Elas querem os recursos que a gente tem aqui para elas. Então essa talvez seria a mensagem mais que resume talvez a mensagem dos aliados. Outra coisa muito importante que eles falam é que para a gente conseguir rebater ou neutralizar essa intervenção que está acontecendo no mundo, que está visando dominar o mundo, a gente tem que atingir 3 requisitos para a gente se tornar uma raça livre no universo. Então, os aliados tiveram que também atingir esses 3 requisitos para eles poder vir perto da Terra e ajudar a gente. Então, eles só conseguem ter essa liberdade no mundo deles porque eles fizeram esse trabalho, essa transição no mundo deles. Quais são esses 3 requisitos? Para uma raça poder se tornar livre e soberana no universo, ela precisa atingir 3 coisas. Primeiro, ela precisa ter uma união suficiente para que não existam mais guerras, para que os recursos do mundo sejam compartilhados entre os povos daquele mundo. Então, a gente precisa, no mundo, atingir esse primeiro objetivo, que é uma união. Não é um governo mundial, isso daí não é necessário. O que a gente precisa é que os países e os governos, eles cooperem, tenham um mínimo de cooperação para que, se tiver um acontecimento em algum país, outros países ajudem. Então, a gente não ter mais guerras, porque as guerras destroem o mundo, e esses recursos que a gente tem no mundo estão acabando, né? Tem recursos que são renováveis, mas do jeito que a gente está consumindo esses recursos e poluindo o mundo, a gente está começando a destruir ou limitar a capacidade do mundo de regenerar alguns desses recursos. Então, o primeiro objetivo que a gente tem que ter é neutralizar essa intervenção, a gente se tornar unido, e com isso vai acabar as guerras, vai acabar a poluição do mundo. Só que isso não é uma coisa certa, a gente precisa atingir isso, mas não tem como saber se a gente vai de fato chegar nisso. Então, é aquela coisa, uma decisão, está de frente de nós o que a gente tem que fazer. A gente vai fazer? Eu não sei ainda, a gente vai ter que, a humanidade, um número mínimo de pessoas no mundo, ter essa consciência e saber essas informações que os aliados estão passando. Então, a primeira coisa é o que eu falei, a união. A segunda coisa é a autossuficiência. A autossuficiência é você ter dentro do seu mundo tudo aquilo que você precisa, você não depender de nada de fora. E o que entra aí? Entra o grande perigo da tecnologia extraterrestre. Raças de fora estão aqui oferecendo certas tecnologias de propulsão e outras tecnologias para criar dependência deles, para que a raça humana dependa deles. Então, da mesma forma como uma pessoa recebe uma amostra grátis de uma droga para ela se tornar dependente daquilo, a gente está tendo essa visita com certas ofertas. Então, esses europeus, digamos assim, estão chegando aqui no mundo oferecendo espelhinhos ou bugigangas do universo, coisas que brilham, coisas que a gente nunca viu, e a gente se maravilha com isso. Muitas pessoas se maravilham com essas coisas e querem a tecnologia. Só que o problema é não a tecnologia em si, o problema é a tecnologia ser de fora daqui, porque aí a gente cria uma dependência desses grupos de fora e a gente perde a nossa autossuficiência, que é uma coisa que é o segundo requisito e é extremamente importante. Então, parte desse requisito é que a gente não pode querer nada das raças de fora, nada. A gente não pode nutrir essa ideia de que a gente vai ter tecnologias de fora ou certos recursos minerais ou biológicos de fora.
e que eles vão fazer coisas, eles vão dar manufatura para a gente, que eles vão criar coisas para a gente. Então a gente não pode aceitar nem tecnologia, nem recursos, nem manufatura que seja de fora, porque isso cria dependência. Então isso faz parte da autossuficiência. E a terceira coisa, o terceiro requisito que a gente precisa alcançar é uma extrema discrição. O que é isso? No mundo, atualmente, a gente transmite para o universo todas as nossas fraquezas. A gente tem comunicações por satélite, por rádio, talvez outras tecnologias que estão mandando para o espaço. A gente não tem, até hoje, a gente não teve ainda, como um todo, a raça humana, essa consciência de que quando a gente se comunica no mundo, isso está no ar, está sendo transmitido, está sendo captado lá fora do mundo. Então, se alguém de fora do mundo quiser observar a gente, aprender sobre nós e saber quais são as nossas fraquezas, é relativamente fácil. Com o tempo de observação e aprendizado dos nossos idiomas, das nossas tecnologias, eles conseguem observar o que a gente está transmitindo, e eles conseguem basicamente saber como enganar a gente no futuro. Então, as raças dos aliados, eles sabem que eles tiveram que trocar a tecnologia de comunicação no mundo deles para tecnologias que não transmitam para o espaço, não façam nenhum broadcast, nenhuma informação vaze por universo, e uma das coisas que tem a ver com isso aí é que a humanidade hoje ainda procura, através daquele programa SET, de uma agência americana, para tentar ver se tem sinais de rádio, para ver se dessa forma acha sinais de vida inteligente no universo. Só que os aliados falam que ninguém no universo que chega numa evolução tecnológica mínima usa mais tecnologia de rádio, porque isso daí fica aberto, qualquer um pode captar essas informações. Então, é por isso que a gente não acha ninguém, ou quase ninguém usando essas tecnologias. Então, esses são os três objetivos principais que a humanidade precisa alcançar, e para a gente poder se tornar uma raça livre e soberana no universo. Ô Levi, você já parou para pensar o seguinte, que você hoje fala inglês fluentemente, tem essa facilidade, você já chegou à conclusão de que isso aconteceu por um intermédio já dos aliados? De algum modo você foi encaminhado para esse tipo de coisa, para ser usado hoje como porta-voz da mensagem? Eu não sei, pode ser que eu tenha alguma conexão com os aliados de forma além do plano físico, mas não sei. O que eu sei é que na minha pesquisa eles são a mensagem que mais, assim, a mensagem dos aliados e a nova mensagem, né, essas ambas recebidas pelo macho, são as mensagens que mais falam a fundo, de fato, elas fecham todo o ciclo, não fala só uma coisa, ou fala que, por exemplo, a gente vai entrar numa quinta dimensão, ou que X, Y, Z, coisas muito fantasiosas, e que, na verdade, não é isso que a gente precisa agora a gente precisa saber o que está acontecendo, e o que está acontecendo é que a gente está sofrendo uma tentativa de colonização por vários grupos, e uma coisa importante que eu não mencionei ainda é que não tem, assim, uma raça só que está aqui tentando dominar, são, na verdade, várias raças competindo entre si. Não uma competição no sentido de um concurso, digamos assim, mas simplesmente uma competição que acontece na natureza. Da mesma forma que acontece na natureza, animais competem entre si pela dominação de um espaço, de um terreno, digamos assim. Isso acontece no universo também. Então, existem vários grupos de fora que estão aqui, vários deles tentando obter um controle. Então, o motivo das abduções é que bom, aí eu vou entrar em outro assunto, se eu puder agora, que é o das abduções. Então, o motivo das abduções, é uma coisa que não precisa da mensagem dos aliados para saber o que acontece. Muitas pessoas já sabem que isso é uma realidade, né? Muitas pessoas têm essas experiências de abdução. É uma coisa que é óbvia. Se alguma pessoa ainda duvida disso, que procure alguns abduzidos e fale com eles para tentar resolver suas dúvidas, mas é uma realidade. Então, o que os aliados falam? Qual que é o motivo das abduções? Basicamente é uma atividade antiética, é claro,
por esses grupos que são na Terra. Esses grupos extraterrestres estão aqui na Terra buscando dominação, eles não conseguem viver dentro do nosso ambiente. Essas raças de fora, eles não conseguem viver no nosso ambiente. Para eles poderem ficar aqui na Terra, eles têm que viver dentro das naves deles, que são ambientes estéreis, ou eles têm que viver, se eles saírem das naves, eles têm que estar dentro das suas roupas, né? Então, para essas raças poderem estabelecer um controle mais efetivo, mais longo, por vários séculos aqui da Terra, eles precisam se misturar com a gente, eles precisam criar uma raça, entre aspas, precisam, né? Eles precisam criar uma raça que seja híbrida, ou seja, imagina que você tem vários grupos de fora, que grupo A, B, C, D, etc. Tem o grupo A, o que ele faz? Ele abduz pessoas para que possa explorar os órgãos reprodutivos dessas pessoas e criar seres misturados com esses seres de fora, e aí vai criar uma versão misturada, uma raça misturada. No começo essa raça não parece muito humana, e aí eles vão fazendo isso daí durante as várias décadas, várias versões, interações desse processo, até o momento que eles chegam num ser que se parece humano, só que ele não é humano, é uma mistura de humano com raças de fora. E esses seres híbridos, né, são a razão das abduções. Então, porque essas raças de fora não conseguem viver aqui, elas não têm a preparação biológica, a resistência biológica que a gente tem para viver nesse mundo especificamente, nessas bactérias, esses micróbios que existem aqui, que para a gente não é um grande problema, para eles, isso daí poderia acabar com uma raça inteira deles em pouco tempo. Então, eles precisam criar uma raça... Pode falar? Como no filme Guerra dos Mundos, lembra? Com Tom Cruise, não foi? Eu vi esse filme, mas pelo que eu lembro, eles focam bem na destruição do mundo, né, e das pessoas, né. Exatamente, só que no final do mundo é constatado que os seres são todos derrubados, aqueles seres gigantescos que parecem antenas, o veículo deles caminharem pela Terra, e eles são abatidos por causa de um vírus que eles não conseguiram suportar. No final do filme, isso. Então isso, para a nossa riqueza biológica que existe no nosso mundo, é um risco para eles. Então, eles querem os recursos que a gente tem aqui, certos minerais, certas coisas biológicas, mas o nosso ambiente, né, não é possível para eles viverem aqui. Então, essas raças que estão... Algumas raças estão aqui simplesmente levando coisas e indo embora, e tem algumas que querem ter um controle mais permanente. Então, essas raças que querem ter um controle permanente, eles chamam de coletivos, que os aliados no livros deles têm um capítulo só sobre isso, fala sobre os coletivos. Esses coletivos são os que estão fazendo as abduções para criar esses híbridos, e isso demora várias décadas. Alguns pesquisadores, inclusive, como David Jacobs, já falam que já existem híbridos e já estão vivendo entre nós, alguns, e o que os aliados falam é que esses híbridos estão sendo criados para quê? São basicamente quase como um ser humano, porque vai conseguir viver no mundo como nós, só que eles têm uma capacidade mental mais elevada, em termos de saber, de conseguir controlar a mente dos outros até um certo ponto, e a fidelidade deles não é para a raça humana, eles não querem o bem da raça humana, eles só querem servir quem criou eles, que foram os ETs. Então, eles são seres que estão sendo criados para serem colocados em posições específicas, estratégicas no mundo, em governos e em grandes corporações e em algumas grandes religiões no mundo. Não como talvez as pessoas que vão aparecer na televisão ou na internet, mas pessoas que vão aconselhar por trás aquelas pessoas que a gente vê na internet ou na televisão. Então, dessa forma, uma raça que chega de fora consegue dominar o mundo sem atirar, sem disparar nenhuma arma. Então, inclusive uma coisa importante de saber é que essas raças que estão aqui fora, eles não são grupos militares, eles não estão aqui com força militar para chegar e dominar o mundo. Eles estão aqui com forças pequenas, mas com forças que têm capacidade de influência mental grande. Então, esse é o objetivo deles, né? Então, eu gostaria de agora começar a falar sobre um outro assunto, que é dentro desse mesmo assunto, mas
quais são as fraquezas deles, porque pode parecer para a gente que é uma coisa assim invencível, né? Eles têm essa capacidade mental, eles têm tecnologia maior, e aí, quais são as fraquezas deles? O que a gente tem de ponto forte também para rebater isso daí? Então, eu gostaria de falar sobre isso, se for possível. Então, quais são os pontos benéficos nossos, quais são os nossos pontos fortes e quais são os pontos fracos deles, né? Que a gente pode ser tentado a achar que a gente não tem nada e eles têm tudo, né? E na verdade não é assim. Bom, a primeira coisa que a gente tem de vantagem é que a gente tem maior quantidade de pessoas do que eles. Eles são poucos comparados com a quantidade de humanos que existem no mundo. A gente tem 7,6 bilhões, se eu não me engano, de pessoas no mundo, e isso é uma quantidade imensamente maior do que esses visitantes. Eles não estão aqui em grandes quantidades. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que essas raças que estão vindo aqui para tentar esse controle do mundo, eles não têm espiritualidade. Não é que eles não são capazes de, é que eles são raças criadas com propósitos específicos, eles são como se fossem castas, ou raças trabalhadoras. Então eles nunca tiveram uma experiência de poder pensar por si próprio e de fazer decisões que afetem a si. Eles fazem parte de um ambiente mental que é controlado pelo seu grupo, e eles não conseguem se desviar muito daquilo. Então, isso é um ponto forte, um ponto bom para a gente, porque a raça humana, a gente ainda tem liberdade de pensamento, a gente ainda pode pensar por nós mesmos, a gente tem criatividade, a gente tem espiritualidade, né, que é uma coisa que eles não buscam. Então, porque eles não buscam isso, a criatividade do espírito, né, digamos assim, da mente crística, ou do conhecimento, dessa mente mais profunda que tem dentro de qualquer ser no universo. Qual for o nome que você quiser dar a isso, essa mente mais profunda que existe em cada ser no universo, eles não buscam isso, porque eles eles já nasceram nesse paradigma de não nem pensar em espiritualidade. E a gente tem essa vantagem, a gente ainda tem liberdade no mundo, talvez não muita liberdade no mundo, mas a gente tem uma liberdade mínima para poder pelo menos ter religiões, ou não ter religião também. Então, existem pessoas que são religiosas, pessoas que não são religiosas, pessoas que são espirituais, pessoas que têm outras práticas, mas as pessoas têm a liberdade de poder pensar por si só, por poder seguir um impulso místico, um impulso espiritual, um impulso de propósito na vida, o que é uma coisa que eles não têm. Então esse é um ponto muito forte nosso com relação a eles. Uma outra coisa que a gente tem também, que eu mencionei brevemente, é que a gente tem uma mente dentro de nós que se chama conhecimento, e com isso a gente os aliados chamam de conhecimento com C maiúsculo. O que é esse conhecimento? Eles falam que a gente tem duas mentes, basicamente. Quando a gente nasce, a gente tem uma mente que vai se formando, que são as nossas experiências na vida, a nossa personalidade, as coisas que aconteceram com a gente, tristes, felizes. A gente vai formando uma pessoa, uma mente com certas opiniões, certas preferências e experiências. Então isso é a nossa mente que pensa. Nosso cérebro tem lá uma mente que faz essa parte do dia a dia, de lidar com o mundo físico. Só que abaixo dessa mente existe uma mente mais profunda, que se chama conhecimento, com C maiúsculo. Essa mente é uma mente que não pensa, ela já sabe as coisas, ela não precisa deliberar ou investigar ou perguntar, ela sabe. Então é aquela, talvez alguns de vocês já tenham, talvez todo mundo, acho, já tenha alguma vez na vida uma experiência que você estava passando por algum momento difícil na vida e de repente você teve um insight, uma iluminação em que uma resposta veio para você, você soube com certeza o que você tinha que fazer ou o que você não tinha que fazer, mas você sabia a verdade sobre uma situação, você sabia o que era, o que estava acontecendo de fato numa situação. Então acho que isso já aconteceu comigo algumas vezes. Então essa experiência, ela vem não da nossa mente que pensa, mas dessa mente lá mais funda que existe em todo mundo no universo, essa mente que chama de conhecimento, que os aliados
no universo, isso se chama de o conhecimento. Por que se chama o conhecimento? Porque ela é a nossa capacidade de saber alguma coisa sem ter informação. Uma capacidade de saber de alguma coisa e de não ser manipulado, de você poder saber uma informação sobre uma coisa sem alguém te contar, às vezes, né? Ou às vezes alguém te contar uma coisa e você saber se aquilo ali é mentira ou não, né? Então, os aliados falam que o nosso conhecimento, a nossa mente mais profunda, ela é a única coisa no universo que não pode ser corrompida. Apesar de que ETs têm capacidades de manipular até certo ponto a nossa mente, colocar pensamentos, colocar ideias que não vêm de nós, às vezes, e tentar colocar a humanidade contra si, né, colocando essas ideias de desunião na humanidade, que aumentam as nossas... A gente já é desunido até um certo ponto, e eles chegam aqui, eles ampliam essas coisas. Então, os aliados falam que abaixo dessa mente, a nossa mente mais profunda, ela não pode ser corrompida, ela é impossível, porque ela é a única parte de nós que é conectada com Deus. Ela é a nossa conexão com Deus, essa mente mais profunda. Então, Deus basicamente colocou um pedaço dele dentro de cada ser. E essa mente vive dentro de nós, aguardando ser descoberta, que nem a nova mensagem fala. Então, se a gente na vida dá espaço para essa voz, para essa conscientização, essa consciência, essa intuição, digamos assim, falar com nós, né, falar o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que deixar de fazer, você vai criando uma conexão com essa mente, aí você vai se tornando tão enraizado, na verdade, na vida, tão sábio, tão sóbrio, tão não fantasioso, que nenhuma raça de fora vai conseguir enganar você especificamente, porque você está enraizado a sua vida como um todo, ela está enraizada, ela está fincada na verdade, em todas as áreas da vida. Então, se alguém de fora chega, uma raça de fora chega e tenta manipular você, ela não vai conseguir, porque você tem essa conexão. Então, o que os aliados falam é que a gente tem que desenvolver a nossa conexão com essa mente mais profunda, porque isso é o que, se acontecer em um número mínimo de pessoas no mundo, vai começar a virar maré, e essas raças que estão aqui, elas vão deixar o nosso mundo, elas vão ver que elas não estão conseguindo enganar a gente, elas vão ter que se retirar, e aí lá no futuro elas vão tentar algum outro plano. Mas nesse momento, o que a gente precisa fazer como raça é expressar nosso desgosto, nossa não aceitação dessas visitações que estão acontecendo, que na verdade são tentativas de invasão, tentativas de dominação. Então, conforme isso se tornar mais e mais conhecido, mais e mais pessoas virem que, de fato, o que a mensagem dos aliados que eles estão falando é verdade, é de fato o que está acontecendo, as raças que estão aqui fora falando que estão aqui para ajudar, na verdade não estão ajudando, estão criando pelos bastidores, estão criando essas raças para colocar esses híbridos em posições de controle no mundo. Ou seja, por um lado, as intervenções, ela chega e fala uma coisa bonita, mas por trás dos bastidores fazem as abduções, tiram as pessoas das suas casas, fazem experiências com as pessoas, acabam com a vida das pessoas, e tem muitos outros assuntos aí também que os aliados revelam que são até chocantes dentro do que está acontecendo na Terra. Olha, eu vou trazer uma pergunta para você aqui do nosso amigo Riley Machado, e ele disse o seguinte: boa noite, Flávio, boa noite, Levi e amigos do chat. Ele quer saber o seguinte: o Nibiru, o astro higienizador, está vindo aí? É uma pergunta que ele faz. Se sim, o que nossos amigos extraterrestres vão fazer para nos ajudar? Obrigado. Ele quer saber se tem alguma informação dos aliados com relação a Nibiru, o astro higienizador. Acho que você deve conhecer do Ramatiz, as profecias de Nostradamus também. Uma parte dos cientistas que não estão conectados à academia científica, que diz que tem essa possibilidade desse astro passar próximo à Terra, também se referem a como se fosse um sistema de nome Nêmesis, que poderia passar pela Terra.
eu vou repetir a pergunta dele para você, o Riley Machado. A pergunta é o seguinte: o Nibiru, o astro higienizador, está vindo aí? Se sim, o que nossos amigos extraterrestres vão fazer para nos ajudar? Os aliados, eles não, nos livros deles, eles não mencionam nenhum corpo celeste, que não sei se é bem essa ideia, mas pelo que eu entendo, o Nibiru seria alguma coisa que está se aproximando da Terra, mas os aliados, eles não falam nenhuma vez sobre corpos celestes específicos, eles realmente focam no que está acontecendo de fato aqui na Terra. E uma coisa importante tem a ver com essa pergunta, a pessoa perguntou se tem alguém que vai nos ajudar, né? Então os aliados falam que ninguém de fora vai nos ajudar, ninguém vai vir aqui de fato nos ajudar. A única ajuda que a gente pode receber que vai ser de forma não invasiva é essa informação que os aliados passaram para nós, que estão disponíveis dentro da nova mensagem e do site dos aliados, que são essas informações sobre como é que é a vida lá no universo e como é que a gente tem que lidar com essas raças de fora que vieram aqui. Então, essa é a única informação que eles podem. Se os aliados não podem vir aqui, por exemplo, e tentar ajudar a humanidade, influenciar as pessoas, para eles fazerem isso, eles teriam que causar um controle, eles teriam que controlar a gente, e aí isso não seria ético, e isso não seria nem bom para eles também, porque eles deixariam de ser o que eles são raças livres, que acreditam na liberdade individual, que as pessoas têm que ter a sua própria escolha. Então, eles passaram essa informação, agora a escolha é com a gente. Agora, as raças que vieram, estão aqui, essas sim, elas querem impor elas acham que estão ajudando a gente, elas estão aqui tentando mudar a humanidade, influenciando coisas aqui para mudar o rumo da humanidade, mas para um caminho que vai beneficiar a elas, não a gente. E o Renato está dizendo o seguinte: minha pergunta, os extraterrestres disseram quando vão entrar em contato oficial com a humanidade? Os aliados, eles falam que o contato já está acontecendo, só que não é aquele contato que a gente espera, né, que a maioria das pessoas esperam uma nave descer em algum lugar e fazer um contato oficial e isso daí mudar o rumo da humanidade de uma vez só, num dia só. O que os aliados falam é que, na verdade, o contato já está acontecendo por trás dos bastidores. Por quê? Por que está acontecendo por trás dos bastidores? Porque eles não querem ser descobertos, essas raças estão aqui. Eles não querem ser... Eles precisam desse sigilo, eles precisam desse segredo que muitas pessoas não saibam. Algumas pessoas sabem, é claro que isso está acontecendo, mas eles precisam que isso se torne uma coisa assim, continue sendo um mistério, que todo mundo acha que será que existe, será que não existe. Eles querem que isso continue por bastante tempo, porque eles têm o tempo para avançar os planos de dominação deles aqui. Então, os aliados falam que dentro dessa ótica, né, se alguma desses grupos que está aqui na Terra conseguir de fato chegar numa fase avançada de dominação, o que eles vão fazer? Aí sim esse grupo vai se declarar publicamente, vai falar, a gente existe, estamos aqui, estamos querendo ajudar vocês, só que quando algum grupo de fora fizer essa declaração, significa que eles não dependem mais do sigilo, eles não dependem mais de esconder as ações deles, porque eles já vão estar numa fase mais avançada de dominação. Então, quando chegar nesse ponto, a gente vai ser bem mais difícil de resistir à presença deles, de neutralizar essa dominação. Então, o que os aliados falam é que a gente tem que começar o quanto antes essa conscientização. A pergunta desta vez é da Beth Williams. Quais são os objetivos realistas que podemos estabelecer e qual o ponto principal no tocante a evitar que a humanidade perca sua autodeterminação? Pergunta da Beth. Bom, os pontos realistas, os aliados no primeiro livro, no final do primeiro livro, tem uma parte de perguntas e respostas, e os aliados falam qual que é o primeiro objetivo prático que a gente tem que ter. O primeiro objetivo o primeiro passo é conscientização. Mais pessoas precisam saber sobre a mensagem dos aliados,
e saber que é isso que está acontecendo no mundo, saber que estão acontecendo essas interferências no mundo, essas raças de fora tentando obter dominação, mais pessoas precisam saber disso. Tem o segundo passo, o terceiro passo, assim por diante, mas o primeiro passo, ele é o mais importante agora, porque por enquanto ainda são muito poucas pessoas que sabem o que está acontecendo, muito poucas pessoas sequer sabem ou pensam sobre esse assunto, em forma geral, sobre vida extraterrestre. Então, a gente precisa de mais pessoas sabendo disso, que se alguém de vocês está escutando esse vídeo, concordar com essa mensagem, viu que isso daí ressoa para você como sendo verdade, os aliados falam para você buscar essa mensagem, estudar essa mensagem, se debruçar sobre isso, e considerar isso por um tempo, e depois você divulgar para mais pessoas, porque isso é uma coisa importante. A raça humana precisa disso. Eu tenho consciência de que parece uma coisa absurda, a gente está falando sobre a raça humana, tem raças de fora que estão aqui, mas isso tudo vai ficar muito público, muito óbvio em alguns anos, talvez algumas décadas, mas antes de chegar lá, a gente chegar lá numa posição de liberdade e soberania, a gente tem que chegar lá numa posição boa. A gente não pode chegar nesse momento que todo mundo sabe que existe a presença extraterrestre de uma forma negativa, sendo dominado. O que você prefere? Chegar no momento lá na frente, no futuro, em que a gente vai saber, todo mundo no mundo vai saber que existem extraterrestres, mas a gente vai ser dominado por eles, ou que a gente, ao longo do tempo, mais e mais pessoas saibam disso e façam as mudanças no mundo, parem as guerras, parem de poluir o planeta e repulsem essas raças de fora aqui. Então, na visão minha, é muito melhor a gente, desde já, ter essa consciência e divulgar para mais pessoas, porque é dessa forma que a gente consegue esse futuro que vai ser bom para a gente, esse futuro benéfico. A gente tem uma escolha na nossa frente. A gente tem um futuro que vai ser fácil, só que a gente vai ser dominado por raças de fora, e um futuro difícil, mas que a gente vai ter liberdade e a gente vai ter novas possibilidades no futuro. Então a gente tem essa escolha, é isso que a gente tem. Essa mensagem dos aliados, ela não só dá a verdade pra gente, mas ela dá um desafio, porque agora que você que está escutando esse vídeo, está escutando, está entendendo como é que de fato funciona a vida no universo, agora você tem um desafio, você vai ter que contender no seu interior com essa mensagem, você vai ter que pensar, isso aqui é verdade ou não é? Isso aqui está buscando o bem da humanidade ou está buscando o bem de uma raça de fora ser o nosso controlador? Então você tem que ter esse diálogo, essa busca interior e chegar nessa conclusão. E se você chegar nessa conclusão, a mensagem dos aliados é que você divulgue para mais pessoas, você forme grupos de estudo, divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, e faça esse movimento, né, que é um movimento lento, mas se a gente chegar num certo patamar e que um número mínimo de pessoas no mundo tem essa consciência, isso daí vai mudar a maré. Essas raças de fora vão perceber que eles não mais vão conseguir controlar uma grande parte da população e eles vão desistir. E aí eles vão, no futuro, tentar outras coisas, mas nesse ponto a gente já vai estar uma raça unida, muito mais forte para existir futuras tentativas de dominação. A pergunta aqui do Anderson Alves: os seres de outros planetas que estão aqui fisicamente estão para ajudar a raça humana? Os aliados falam que nenhuma raça que está aqui na Terra veio aqui para ajudar. Eles estão aqui para buscar recursos e eles querem aqui resolver os seus próprios problemas. Eles não estão aqui para ajudar, então a gente não tem a gente não precisa ter dessa forma é mais fácil para a humanidade, porque a gente não precisa ficar descobrindo qual raça específica está aqui para ajudar ou não está aqui para ajudar, porque os aliados falam que nas décadas recentes tinha algumas raças que vieram para alertar a humanidade e elas todas deixaram aqui o planeta, e que as raças que ficaram são só essas raças invasoras. Então, para a gente é uma situação inequívoca. Então é fácil a gente saber que basicamente qualquer raça que estiver aqui, se alguma raça revelar o seu nome, o local de origem, o planeta de origem,
E falar que está aqui na Terra, ela automaticamente já faz parte da intervenção. Ela é uma raça que está operando dentro de uma ética que é muito mais baixa do que a ética dos aliados, né? É uma raça que está aqui para tentar mudar o rumo da humanidade, ao invés de trabalhar junto com a gente, que é o intuito dos aliados. A próxima pergunta para o nosso convidado é da Mari Carvalho. Vi um vídeo que fala da confederação e federação. Chegará um dia que vamos ter que fazer uma escolha, tipo cotação, sobre algo desse tipo? Você pode comentar? Hoje você falou comigo fora do ar sobre esse lance de confederação, federação. É a pergunta aqui é da Mari Carvalho. Os aliados falam que não existe um governo no universo. O universo é um lugar muito grande, é um lugar que é muito vasto, existem alguns impérios, alguns domínios que são criados, mas eles não subsistem por muito tempo, eles não alcançam regiões muito grandes, e ao longo do tempo, conforme maior você se torna, o seu império, ele começa a desabar nas suas pontas, digamos assim. É difícil de você manter o controle rígido por vastas regiões no espaço. Então, o que os aliados falam é que assim, não existe essa ideia de que existe uma federação e que ou você é federado ou não é federado. Isso daí é uma invenção. É uma invenção daquelas raças que estão aqui para a gente achar que a gente tem que entrar nessa federação, entre aspas, que na verdade é simplesmente um dos grupos que estão aqui tentando invadir a gente. Como eu falei, tem vários grupos na Terra aqui invadindo o planeta, e todos eles inventam alguma história para tentar convencer a humanidade, e alguns deles estão falando que uma federação é uma coisa que existe e que a gente tem que entrar nessa federação para a gente ser, digamos assim, protegido por essas raças, e na verdade é um engano. E a próxima pergunta é da Cida Liberato. Por que os extraterrestres não se manifestam a todos, só para algumas pessoas aqui no mundo? Perguntinha da Cida. Bom, a presença deles aqui é uma presença clandestina. Eles não querem que as pessoas tenham um conhecimento amplo, né? Que eles não querem que a população como um todo saiba disso, porque se a população de uma forma toda soubesse disso, eles iam existir essa presença e os planos de dominação deles não dariam certo. Então, para eles se revelam para algumas pessoas, essas raças que estão aqui, esses ETs, e eles fazem isso com a intenção de criar pessoas que vão trabalhar para eles, de pegar pessoas e fazê-las se tornarem defensores ou promotores dessas raças que estão aqui. Então você pode ver por aí várias pessoas falando sobre mensagens da raça X, da raça Y, e falando que estão aqui para ajudar, para levar a gente para uma quinta dimensão, que essas raças vão dar toda a tecnologia que a gente precisa no mundo, que eles vão acabar com a nossa poluição, e que basicamente eles vão fazer tudo por nós. E na verdade é uma mentira. Isso não existe. Na vida ninguém resolve o problema dos outros. As pessoas têm que resolver seus próprios problemas. Ninguém na vida consegue, da mesma forma com uma pessoa, um adolescente vai para uma cidade grande. Ele no começo ele acha que ele só vai encontrar pessoas boas lá. Só que em um certo momento ele vai ver que aquela cidade grande é um mundo, um lugar de adultos, e eles sabem enganar uns aos outros, e você tem que aprender a não se levar por esses enganos. Então, essa é basicamente o alerta que os aliados dão para a gente ter essa visão de não ser ingênuo com relação a essas raças. A Moema pergunta: os extraterrestres estão aqui desde o início do planeta? Nós fomos criados por eles? Os aliados falam que sempre houve visitação extraterrestre no mundo, desde milhares de anos, e que, inclusive, a raça humana como a gente conhece hoje, né, o homem moderno, ele foi criado por raças que vieram e fizeram cruzamento com a raça humana há muitos milhares de anos atrás. E isso foi lá no passado. Depois disso, teve outras raças que vieram esporadicamente para tentar fazer um domínio do mundo, mas não conseguiram se estabelecer aqui, porque o mundo ainda era muito isolado, eram pequenas tribos em locais isolados no mundo. Então, quando você
tenta dominar o mundo dessa forma, você não consegue, você só consegue influenciar aquela tribo, mas você tem uma outra tribo em outro lugar, que fala uma outra língua, que tem uma outra cultura, então você teria que fazer vários esforços separados, né? Então, o motivo que essas tentativas de dominação no passado não deram certo, é o mesmo motivo que agora elas estão tentando, porque como agora a humanidade fala basicamente uma língua só, é uma comunidade mundial que mora no mundo inteiro, as pessoas têm mais ou menos o mesmo desenvolvimento social, cultural, quando alguma raça de fora chega, ela pode aplicar essas técnicas de influência em várias raças, em vários países do mundo ao mesmo tempo. Então, agora a gente está no momento propício para ser invadido, ou digamos assim, não propício, mas um momento que a gente está basicamente num momento vulnerável. Então, quando uma raça de um mundo cobre o planeta inteiro e tem uma língua basicamente global e tem uma rede de comunicação global, uma raça de fora pode chegar e usar essas coisas todas para tentar dominar esse planeta. Então fica mais fácil agora de dominar do que no passado. Então, esse momento que a gente está agora é um momento como se fosse uma janela de oportunidade. Então a gente tem uma infraestrutura que essas raças de fora podem usar para dominar a gente, mas ao mesmo tempo, em um certo momento, a gente vai desenvolver a nossa tecnologia ao ponto da gente poder suplantar a tecnologia dos extraterrestres, de derrubar as naves deles. Então eles têm uma janela pequena de oportunidade para poder dominar a gente nessa janela. Enquanto a gente não for poderoso o suficiente tecnologicamente, eles ainda têm a possibilidade de dominar a gente. Enquanto a gente ainda está ignorante de forma geral sobre a existência deles e a intenção deles, mas no momento que a gente começar a amadurecer e entender o que está de fato acontecendo, essa oportunidade deles de dominar vai se tornar mais e mais difícil, e aí o ideal é que a gente chegue nesse momento que eles tenham que ir embora, né? E a gente acabe de vez com essa presença aqui na Terra, e aí dali para frente a gente decida as nossas próprias regras de interação. Então, o que os aliados falam é que a gente precisa criar as nossas próprias regras. Todo mundo que está aqui tem que sair, e dali para frente a gente estabelece uma regra de direitos e deveres, e toda raça de fora que quiser vir aqui teria que ter uma votação no mundo, uma forma democrática no mundo, para que o mundo decida se raça X, Y, Z pode ou não vir aqui, e o que eles querem com a gente, o que eles estão querendo fazer aqui, qual é as intenções deles. Hoje isso não acontece, várias raças vêm, fazem, levam as pessoas, fazem o que querem, devido à nossa ignorância. Então, os aliados, a missão deles é resolver ajudar a nossa falta de informação com os relatórios que eles providenciaram. Então, agora é com a gente. Ô Levi, de maneira bem resumida, para quem chegou agora, quem são os aliados? Bem sintetizado, por favor. Os aliados são um grupo de seres físicos, né? São extraterrestres, eles são de alguns mundos, eles são algumas raças, e esse grupo de seres são 9 seres que vieram próximos à Terra. Eles ficaram observando as coisas que estão acontecendo aqui na Terra durante vários anos, o que os ETs que estão aqui estão fazendo na Terra, e de longe eles ficaram observando isso e coletando essas informações, e aí de tempos em tempos eles mandam essa informação por um contato telepático para o Marshall Van Summers, que é um americano, que é o autor desses livros, Os Aliados da Humanidade, que são, cada comunicação dos aliados é um capítulo dentro desses livros. Esses livros podem ser lidos de graça no site, que é aliadosdahumanidade.org e novamensagem.org. Então, você pode ir lá, pode ler os livros de graça, e também tem alguns que dá para comprar online se quiser, mas a informação, desde o começo o Marshall recebeu, a intenção dele sempre foi dessa informação ficar sempre gratuita, 100% no site, para que todas as pessoas possam ter acesso, porque a coisa mais importante é que todo mundo tenha acesso a essa informação. Pergunta agora da Lívia Fran. Levi, conforme Chico Xavier, em breve os extraterrestres irão se apresentar para nós em grande número? Está próximo este dia? Então, sobre uma apresentação pública de ETs, o que os aliados falam é que isso vai acontecer um dia,
Só que tem duas possibilidades. Ou alguma raça de fora que está aqui vai se pronunciar publicamente, vai fazer alguma demonstração que todo mundo vai ver, só que já num processo de dominação da Terra, porque eles já operaram durante várias décadas e chegaram numa fase que atingiram uma fase avançada, que aí eles podem declarar que eles estão aqui, ou seja, não uma coisa boa, porque isso significa que uma raça que esteve aqui várias décadas, em um certo momento, chegando numa fase avançada do seu plano de dominação, resolve declarar para o mundo inteiro que eles existem, quer dizer que eles já estão virando a chave aí de controlar o mundo. Então não é uma coisa boa essa opção. A outra opção, ela é a melhor para a gente, que é a gente continuar divulgando essa mensagem para mais pessoas precisam saber que isso é uma realidade, que isso está acontecendo no mundo, não estamos sós no universo, raças de fora estão aqui querendo os recursos que a gente tem no mundo, a gente está dentro de um mundo que é valioso, é uma joia no universo, uma joia rara no universo, e essas raças de fora estão aqui querendo o que a gente tem para eles. Então, mais pessoas precisam conhecer isso para que a gente chegue numa massa crítica de pessoas que, devido à sua conscientização, sabendo que a gente não pode aceitar nenhuma visitação extraterrestre nesse momento, que essas raças que estão aqui, elas vão ter que sair. Nesse momento, gradualmente a humanidade vai saber que não estamos sós, a gente vai passar por todo um estágio de passo a passo, descobrindo, né, mais e mais pessoas que isso é uma realidade, que isso está acontecendo, que a gente está resistindo, e em um momento essas raças vão deixar vão deixar o nosso mundo, vão deixar nossa Lua e outras partes do sistema solar, e vão deixar essas bases que elas criaram aqui vazias e vão embora. Então a gente tem essas duas opções. Uma opção de dominação, que de um dia para o outro eles aparecem, mas eles já estão dominando a gente praticamente, e uma opção que a gente vai gradualmente tomando consciência disso, mudando a forma como a gente cuida do mundo, acabando com as guerras, acabando com a poluição, e tendo sabedoria e discernimento sobre a presença extraterrestre. Vamos lá para a próxima pergunta, e desta vez a pergunta do Will Arm. Levi, qual sua percepção sobre os eventos bíblicos do fim dos tempos e os extraterrestres mal intencionados? Os extraterrestres provocarão o Armagedon e o falso Messias poderá ganhar o poder vindo deles? Olha, tem uma lista de perguntas numa só. Conseguiu compreender o que ele disse? Tem uma coisa que é bem interessante que os aliados falam, que é uma coisa muito séria, né? Esses grupos que estão aqui tentando dominação no mundo, tem alguns grupos que estão criando, imagina assim, esses grupos estão aqui tentando dominação do mundo, certo? Para eles conseguirem isso, eles vão usar várias formas para conseguir convencer as pessoas de que eles estão aqui para ajudar, né? E uma das formas que esses grupos vão fazer isso é tentar influenciar as religiões que existem no mundo. Então, uma das religiões que é a maior do mundo é a religião cristã, seja católico ou evangélico. De forma geral, a religião cristã é uma religião que influencia muitas pessoas no mundo. Muitas pessoas aderem a essa religião. Então, essas raças de fora que estão aqui, elas vão criar elas estão criando um falso retorno de Jesus, que é uma coisa extremamente antiética, errada. Os aliados falam que Jesus não volta, a missão de Jesus já foi feita no mundo. Ele veio, ele trouxe uma mensagem de amor, e essa mensagem persistiu até hoje, cresceu e continua a crescer. Só que nenhum mensageiro de Deus retorna. Isso daí é uma coisa que não existe no universo. No universo, nos mundos dos aliados, existiram outros mensageiros de Deus também, que vieram para trazer várias mensagens na história, não só Jesus, mas no mundo teve Buda e outros mundos tiveram outros mensageiros também. Só que nenhum mensageiro retorna, porque se um mensageiro retorna,
ele basicamente vai criar um problema, porque as outras religiões vão se sentir diminuídas, vão falar assim, então quer dizer que se ele veio, quer dizer que nossa religião é errada, então, e nenhum mensageiro de Deus quer isso, porque todos eles vêm do mesmo lugar, todos eles estão com a mesma missão, que é evoluir o mundo, então, nenhum mensageiro de Deus volta em forma física, eles continuam no mundo ajudando de forma espiritual, né? Então, preparar uma falsa vinda de Jesus, isso está sendo feito pela intervenção, pela essa presença extraterrestre no mundo. Eles estão criando um ser híbrido que vai ter algumas capacidades que para a gente vai parecer maravilhosas, vai fazer algumas coisas que vão atrair as pessoas, elas vão ficar espantadas e vão achar que é uma coisa que só Jesus poderia fazer, e na verdade vai ser um engano, vai ser um ser físico, híbrido, e tentando se passar por Jesus. Para que isso? Para tentar convencer as pessoas dessa religião, da religião cristã em geral, a aceitar esses extraterrestres. Então, imagina que para uma raça de fora se mostrar para a gente, é um choque, muitas pessoas nem pensam sobre esse assunto, então seria um choque. Agora, se vier alguém que se diz sendo Jesus e falando que esses seres de fora são nossos irmãos e estão aqui para ajudar, isso vai enganar muita gente de uma vez só. Então, é uma forma que eles estão tentando fazer para enganar a humanidade. Então, é uma coisa extremamente incorreta, antiética. Jesus, outros mensageiros no passado do mundo, eles não voltam. Não é assim que acontece no universo. Então, quem vem é um falso, e você pode até chamar de anticristo. Sim, se for, eu acredito que se você esse híbrido que vai dizer que é Jesus é uma coisa que acontece, é uma coisa que pode acontecer se a humanidade não resistir a essa presença extraterrestre. Continuamos com as perguntas, e a Luciane Vilela, que federação intergaláctica é essa? Na verdade, não existe, né, federação, a gente falou sobre isso agora há pouco, né, então não existe federação, não existe nenhum grupo de raças no universo que controlem o universo, ou que sejam os governadores do universo. O universo é muito grande, tem vários domínios, impérios diferentes, ou pequenos grupos, então essa é uma invenção, porque você chega aqui no planeta, você quer dominar a Terra, você inventa que existe isso, e que você tem que fazer parte da nossa federação, porque agora você vai fazer parte do nosso grupo. Na verdade, eles não estão te contando que você está fazendo parte você vai ser basicamente abocanhado por um grupo de fora. Agora, Luciano, quantas seriam essas raças aliens descritas naquele livro russo sigiloso? Eu vi já sobre esse livro, alguém postou um vídeo uma vez com várias raças extraterrestres, com fotos, desenhos. Acho que eram mais desenhos, na verdade. Os aliados, eles não falam quais são as raças deles, por causa de motivos de segurança. Eles não falam, porque se eles revelassem as raças deles, a intervenção que está aqui no mundo, eles iriam lá nos mundos dos aliados causar problemas lá para eles. Então, os aliados eles não revelam de onde eles são, os nomes deles, as raças e tudo mais. E eles também não falam especificamente quais são as raças que estão aqui, desses vários grupos da intervenção. Eles não falam, porque o que a gente precisa saber é que todo mundo que está aqui para todas as raças que vieram de fora para cá, estão aqui para obter tentar dominar o mundo. Então, é uma situação inequívoca, uma situação fácil. A gente não precisa saber quais são as raças ou manter um controle de quais são quais. Primeiro que a gente não sabe nem se a gente pode confiar numa raça que chegue para a gente e fala assim que eles são a raça XYZ, que tem uma aparência tal, e vem de um planeta A, B ou C, e como é que você vai saber? Não tem como a gente confirmar se essas informações são verdade. Então, o que a gente precisa saber é que todo mundo que está aqui com interesse próprio. Então, a gente precisa ter essa conscientização e que mais pessoas possam saber que isso não é uma coisa boa para a gente, para que essas raças possam sair daqui. A gente não vai precisar explodir as naves deles ou matar eles ou coisa do tipo. Eles estão um número mínimo aqui, números pequenos, em quantidade pequenas,
e que a gente não precisa ter uma guerra. Aliás, essas raças de fora que estão tentando dominar a Terra, elas não gostam de fazer guerra, porque a guerra destrói os recursos do mundo. Imagina que as coisas que a gente tem no mundo aqui são raras, né? Elas são raras no universo. E alguém vem de fora porque quer as coisas que estão aqui, certo? Só que imagina que essa raça de fora chega aqui e cria uma guerra entre humanos e uma raça de fora. O que vai acontecer? Vai destruir algumas partes do mundo nessa guerra. Vai destruir algumas florestas, algumas jazidas de minérios, alguns outros animais e plantas. Então, eles não querem que isso aconteça, porque justamente os recursos que a gente tem são raros, né? Então, isso é uma vantagem para a gente. Porque eles não querem fazer guerra, que eles não podem fazer guerra aqui, a gente tem a vantagem que a gente não é dominado de uma hora para outra. Ninguém veio aqui e dominou a gente de uma hora para outra. Eles estão fazendo uma outra coisa, eles estão fazendo uma dominação de influência, de criar influência na humanidade, criar esses híbridos e tentar convencer as pessoas de que a presença deles aqui é boa, mas que na verdade não é. A pergunta agora é a última aqui do nosso chat. Chegamos ao final do nosso programa e o canal Tutoriais e Dicas diz o seguinte: pode ser verdadeiro tentar interpretar sinais escritos, etc., de naves. Com isso, estabelecer uma ligação, ativar portal pela glândula pineal usando telepatia? Não sei, não tenho informação sobre isso. Os aliados não falam sobre telepatia, essas coisas. Eles falam que tem raças que usam linguagem, tem raças que não usam linguagem, que se comunicam telepaticamente, mas eles não dão detalhes sobre coisas que deixariam a gente, que criaria uma fantasia, uma expectativa na nossa cabeça. Eles são muito sóbrios, eles só dão as informações que falam o que está acontecendo aqui. Eles não falam sobre as naves deles, as raças, as cores, as tecnologias que eles têm. Eles realmente são bem direto ao ponto. Eles falam as coisas que a gente precisa e o resto a gente vai ter que aprender no caminho, né? Ao longo desse caminho, ao longo dessa jornada. Patrícia Figueira diz: boa noite, Levi. Na sua opinião, qual o significado dos crop circles, os agroglifos? Os aliados, eles não falam especificamente sobre os crop circles, mas em tudo que eu li dos aliados e escutei outras pessoas também falando sobre o que elas acham dos crop circles, a minha conclusão pessoal, aí não está escrito nos aliados, mas a minha conclusão pessoal é que os crop circles são uma coisa para hipnotizar a gente, no sentido de criar uma coisinha que, digamos assim, uma coisa que chama a nossa atenção, uma coisa que deixa a gente achando que tem um mistério ali, que aos poucos vai revelando para algumas pessoas que existem seres de fato, porque para criar aqueles círculos precisa de fato, pelo menos a maioria deles, precisa de fato ser algo de fora, não é criado com tábuas e cordas, né? É alguém de fato de fora que veio e fez. Então, na minha opinião, uma isca. É uma isca para atrair pessoas, para saber quem está receptivo a essa presença extraterrestre, para tentar manipular essas pessoas e criar meio que uma eles não, na verdade, colocam aquelas mensagens, na verdade não revelam nada para ninguém. São mensagens que nunca são decifradas, né? E é um eterno mistério, né? Então, e outra coisa também, eles estão destruindo a propriedade de outras pessoas, estão chegando numa plantação de alguém, a gente não pode esquecer desse nível também, o nível mais prático da vida. Alguém tem lá a sua plantação de trigo, ou sei lá o quê, alguém chega e muda a sua plantação, né? Pode não destruir, mas ele fez alguma coisa ali que não era dele, né? Alguém chegar na sua casa e fizer uma pintura na sua parede, por exemplo, ou mudar alguma coisa na sua casa, talvez não destruiu a sua casa, mas ele fez alguma coisa ali. Isso é uma coisa boa? Você gostaria que alguém entrasse na sua casa no meio da noite e fizesse isso? Da mesma forma, você gostaria que alguém entrasse no meio da sua noite e levasse você para fazer alguma coisa e uma experiência genética em você e trouxesse você? Não, mas as pessoas, elas
muitas pessoas, né, não todas, mas muitas pessoas têm essa inocência, essa expectativa de que, nossa, eu quero isso, eu quero uma experiência com os extraterrestres, é uma coisa nova, eu quero isso. Na verdade, não é uma coisa boa, é uma coisa antiética, é uma pessoa que está entrando na sua casa, um ladrão que está entrando na sua casa. As pessoas têm que ter essa consciência, entender que essa intervenção, essas raças de fora estão aqui tentando mudar a nossa forma de pensar, eles estão tentando fazer a gente achar que é uma coisa boa, que alguém vem no meio da noite, leve você para uma nave e faça sei lá o que e coloque você de volta lá e depois apague a sua memória do que aconteceu. Então, as pessoas estão sendo enganadas, né? Então, é uma coisa óbvia, é uma coisa que a gente precisa ter coragem de enxergar isso como realmente é. O que isso é? É uma invasão, é alguém que está entrando na nossa casa, está deixando marcas de lama pela nossa casa, fazendo coisas, levando coisas, às vezes uma coisa que os aliados retornam, que é uma mensagem chocante, é que nem todo mundo que é abduzido é retornado. Tem pessoas que são levadas para serem usadas para outras finalidades lá, que elas se tornam escravos em algum lugar, você sabe-se lá onde, ou os órgãos delas são usados no universo, no comércio negro no universo. Algumas coisas que a gente tem no nosso corpo, no nosso organismo, são considerados coisas que podem ser usadas no universo e tem um valor muito alto. Então, além do problema das abduções, tem o problema dos desaparecimentos das pessoas. Muitas pessoas no mundo desaparecem, ninguém sabe o que é, e os aliados falam que muitos governos no mundo sabem o que está acontecendo, que desde que quando começou os OVNIs aparecerem na humanidade, lá por volta da década de 40, começou a ter um aumento drástico de desaparecimento de pessoas, não só abdução, mas pessoas que realmente desaparecem e não voltam mais. Então, isso é uma das outras coisas que os aliados revelam, que eu gostaria de encorajar todo mundo para pensar sobre isso, entrar no site aliadosdahumanidade.org e também no site da novamensagem.org, dar uma lida, assistir alguns vídeos que tem lá com entrevista com o Marshall, que ele explica essa mensagem toda em mais detalhes, e ver se isso é uma coisa que ressoa com você. Se for uma coisa que ressoa com você, divulgue para mais pessoas. É uma mensagem importante para a humanidade, essa é uma mensagem urgente, essa é a urgência da mensagem. Mais uma perguntinha para o Levi, aqui do nosso chat. O Wither Will Arm te disse o seguinte: defina a diferença entre ET e alienígena. Os Greys e os Pleiadianos são ETs? Existem seres extrafísicos como alienígenas? Olha, foi 3 em 1 que ele mandou aqui. Os aliados não fazem nenhuma distinção. Seres são todos seres físicos, seres extraterrestres. O que é a palavra extraterrestre? Alguém que é fora da Terra, né? Então, qualquer ser que seja de fora da Terra. Alienígena, a palavra, ela quer dizer que alguma coisa que é fora também de uma certa região, né? Que no caso aqui é o mundo, né? Então, essas duas palavras são usadas com o mesmo significado na mensagem dos aliados. Então, para eles não tem nenhuma diferença. Eles reconhecem, é claro, que existem seres espirituais, né, que são a Assembleia Angélica, que é os anjos que mandam as outras mensagens para o Marshall, que fazem parte da novamensagem.org. Eles existem esses seres, mas os seres que estão aqui na Terra, os extraterrestres, eles são seres físicos. Essa é uma ótima pergunta, porque esses seres que estão chegando aqui, eles são seres físicos, mas eles querem que as pessoas achem que eles são anjos. Então, essa é uma coisa muito interessante, essa pergunta. Porque, imagina assim, você é um ser de fora, você chega aqui, você vê que tem pessoas em várias religiões, e pessoas que têm muitas superstições, e o entendimento é limitado, e qualquer coisa que elas verem, se você tiver uma tecnologia que ela nunca viu, ela vai automaticamente achar que você é um anjo, que você é uma coisa assim, fora do plano físico, alguma coisa do plano espiritual. Então, para essas raças invasoras, para eles é altamente interessante que a gente ache que eles são anjos, e dessa forma, a gente vai achar que eles são mais poderosos do que eles são. Na verdade, eles não são nenhum ser espiritual, coisa nenhuma, eles só têm tecnologia.
Então, é importante a gente saber essa diferença, sim. A aluna nova mandou um superchat, fez a pergunta: recebemos recado, grande potências receberam também? Você entendeu a pergunta dela? Luna nova. Potências? Eu Não não entendi a entendi. pergunta. Você está falando de países? Bom, essa mensagem... E acho que sim. Se for de outros países, essa mensagem que os aliados receberam, ela é uma mensagem que está lá, está no site, está nos livros, qualquer um pode ler. Eu imagino que pessoas no governo já tenham lido essas mensagens, porque elas falam coisas que não teria como ninguém inventar. O Marshall não tem... Ele mesmo falou que essa mensagem não teria como vir de uma pessoa. Ele não teria capacidade nenhuma de inventar toda essa realidade que os aliados falam no livro deles, né? Então, eu imagino que sim, que o governo saibam sobre a mensagem dos aliados. E uma coisa interessante até que os aliados falam num dos livros é que o governo americano e o governo da Rússia, ambos, eles têm partes do governo que estão colaborando entre si contra a presença extraterrestre na Terra, ou seja, uma notícia boa. Mas, ao mesmo tempo, tem outras partes que estão vendidos para intervenção, estão basicamente a favor da intervenção. Então, não é uma coisa monolítica, não é que o governo americano inteiro e o governo da Rússia inteiro estão colaborando juntos, inteiros, contra a intervenção. Na verdade, grupos estão a favor da intervenção, grupos estão contra a intervenção, atualmente. Amigos, eu conversei aqui com o Levi Carneiro, ele é o tradutor do Marshall no Brasil, e o Marshall tem contato com os extraterrestres, fisicamente. Ele recebe mensagens... Só um detalhe, na verdade o contato não é físico, foi telepático. Telepático? Porque eles nunca vieram na Terra, porque, como eu falei, é uma coisa antiética, alguém vir aqui sem ter a aprovação do mundo todo. Então vamos corrigir aqui. O Marshall é uma pessoa que tem contato com os extraterrestres de maneira telepática, porque, segundo a informação, é uma falta de ética e princípios descer à Terra num planeta sem a devida permissão, segundo essa ética, esses princípios, por interferir no livre-arbítrio e na vida das pessoas aqui na Terra. É isso? No aprendizado que os humanos estão tendo. É isso aí? É isso aí. Ok. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais do programa, por favor. Ok. Uma mensagem muito importante dos aliados é que a gente não pode querer nada dos visitantes, nada dessas raças de fora. Quando a gente quer alguma coisa de alguém de fora, quando a gente quer alguma coisa de alguém, a gente espera alguma coisa de alguém, esse alguém pode controlar a gente, ele pode perceber isso e usar isso para vantagem dele, né? Assim, acho que todo mundo já talvez tenha uma situação na vida amorosa que alguém percebeu que você gostava dessa pessoa, essa pessoa percebe que agora ela pode te manipular, porque você está esperando ou quer que aquilo aconteça com a pessoa, né, que você tenha esse relacionamento. Então, da mesma forma, quando a gente trata de vida extraterrestre, se a gente quer alguma coisa dessas raças de fora, a gente se coloca numa posição que a gente se torna manipulável, porque agora eles vão falar aquelas coisas que a gente quer, aquelas coisas que a gente está esperando, que eles vão ter certas tecnologias, eles vão resolver certos problemas. E, na verdade, é um engano, porque o engano começou onde? A gente querer alguma coisa deles. Então, é uma mensagem que provavelmente bate de frente com algumas outros pensamentos, outras pessoas que querem ter contato extraterrestre, que querem receber tecnologia de fora, que quer se tornar dependente de raças de fora, mas essa mensagem dos aliados é uma mensagem mais sábia, é uma mensagem que mostra o caminho para a gente de liberdade. E a liberdade, como todo mundo que já pesquisou sobre história, a liberdade nunca se dá, a liberdade nunca é ganha. Você nunca ganha a liberdade. Um país que quer se tornar livre de outro país, ele nunca ganhou essa liberdade, ele sempre teve que batalhar por aquela liberdade. Então, para a gente conseguir essa nossa liberdade como raça, a gente vai ter que mudar muitas coisas na forma como a gente cuida do mundo e como a gente relaciona entre si, entre os humanos.
e como a gente considera essas raças de fora também. Eu encorajo todo mundo a visitar o site dos aliados, aliadosdahumanidade.org, também o site da Nova Mensagem, que é a mensagem da Assembleia Angélica, que fala de vários assuntos, mudança climática, entra mais a fundo ainda no contato extraterrestre, na preparação para o contato, que é um livro dentro da mensagem que se chama Passos para o Conhecimento, um livro que você pode ler no site passosparaoconhecimento.org, e essa preparação para o contato extraterrestre, essa preparação para você conectar a sua mente que pensa com a mente lá no profundo que sabe. Vou falar então sobre a preparação que se chama Passos para o Conhecimento, que é um programa de meditação com uma ideia para cada dia, basicamente uma lição e um pensamento para você refletir a cada dia, e tem 365 passos, e esse programa de meditação vai indo passo a passo, colocando ideias para você pensar sobre o que é a mente, o que é o conhecimento com aquela mente interior, o que é o contato extraterrestre, o que você sabe de fato, como é que você conecta como é que você separa os seus pensamentos do dia a dia daquelas coisas que você sabe lá dentro de você, que verdades que estão lá dentro de você, talvez podem estar em algum momento acessíveis, mas que talvez na maior parte do tempo ficam lá dentro guardados e esperando o momento de você querer buscar essa conexão, né? Então, a Nova Mensagem fala que lá dentro da nossa mente mais profunda, ela guarda o nosso propósito na vida. Lá dentro ela sabe o que a gente tem que fazer na vida, as pessoas que a gente tem que encontrar, qual o lugar no mundo que a gente tem que estar fisicamente, qual cidade, e qual o trabalho que a gente tem que ter, qual a missão que cada pessoa tem no mundo, porque ela fala que todos vieram para essa vida com um propósito. Todo mundo veio para o mundo com algo maior para todo mundo, antes de vir para cá, olhou para o mundo e falou assim, não, eu quero fazer tal coisa, eu quero ajudar e fazer alguma coisa para melhorar o mundo. Então, a gente nasce e a gente esquece dessa missão que a gente se propôs a fazer. Então, o livro Passos para o Conhecimento vai te ajudar nisso, e é um programa de meditação e que também vai te ajudar a ficar com a sua mente, a sua conexão da sua mente, que pensa com a mente mais profunda, cada vez mais forte, e você se tornar cada vez menos manipulável para essas forças de fora, essas forças extraterrestres. Bom, continuando sobre Passos para o Conhecimento, é um livro muito importante dentro da Nova Mensagem, e é um livro que ele é praticado em outros mundos também. Tem uma versão parecida com esse mesmo livro em outros mundos, uma coisa bem interessante, porque não é só a raça humana que precisa ter essa informação, essa preparação para saber preparar a nossa mente para esse futuro, porque esse futuro vai ser diferente, esse futuro da humanidade, a gente vai ter que lidar com raças de fora, a gente vai ter que aprender a ter essa sobriedade, essa sabedoria, e deixar de ter inocência ou ingenuidade, digamos, né? Então, eu recomendo a todo mundo que puder entrar nesse site, passosparaoconhecimento.org. Uma outra coisa também legal, que vai acontecer mês que vem, o Marshall vai lançar o 4º livro dos aliados. Ele vai ser lançado em inglês, né? Então, em breve a gente vai começar também a tradução do livro para português, do livro 4. Esse livro foi mais recente, ele recebeu nos últimos 2 anos. Então, o primeiro livro foi recebido por volta de 88 a 90, se não me engano, e aí ele foi recebendo depois o 2º e o 3º, e agora o 4º, que é mais recente. Então, vai ser bem legal saber o que os aliados têm para falar nesse próximo livro deles. E como eu falei, a mensagem dos aliados é sempre de graça, você pode olhar sempre no site. O intuito sempre nunca é de vender livro, nunca é de ter lucro com livros, mas se você quiser comprar, quem quiser comprar, pode comprar o livro 1 dos aliados, dá para comprar em português no site dos aliados, mas também dá para ler no site de graça também. Então, conforme for o melhor para cada um. O importante é que a mensagem é gratuita e qualquer pessoa pode ler. E cada vez mais pessoas estão lendo porque está sendo traduzido em vários idiomas. Já tem mais de 20 idiomas que já foi traduzido o livro dos aliados. Chegamos ao final. Ufa!
Olha, algo a dizer? Não, só gostaria de agradecer todo mundo, obrigado você, Flávio, e obrigado a todo mundo que passou essa noite de sábado nesse evento, né? Mostrou que vocês estão interessados nesse assunto, é um assunto que você provavelmente está conectado com esse assunto e quem sabe, de repente, a Mensagem dos Aliados não é o seu caminho, né? Então, obrigado para todo mundo, a gente se vê na próxima. Namastê.